Olá, meninas, tudo bem com vocês? Então, assistiram os outros dois vídeos? Eu acredito que sim. Eu recebi um comentário bem bonito de alguém dizendo que está aprendendo, que gostou da explicação. Isso só me motiva a fazer cada vez mais vídeos para vocês. Essa é a nossa última aula do curso básico de crochê de pontos, onde eu ensino pontos. Depois dessa aula, a nossa próxima aula já vai ser para a gente aprender a fazer peças circulares, a fazer peças quadradas, passando dicas de como a gente pode desenvolver esse crochê. A gente sempre tem que começar assim do zero, né? Eu falei um pouquinho na primeira aula dos fios, das agulhas, falei um pouquinho do ensinei a vocês como que inicia um trabalho. Depois, na segunda aula, nós falamos sobre como fazer uma correntinha, aonde que essa agulha entra na correntinha, que é uma dúvida de muita gente. Às vezes as pessoas vão pegar e pegam uma alça só, às vezes fica aquela dúvida, eu pego uma alça, eu pego duas alças. Então, eu mostro isso na segunda aula, que é a aula anterior a essa. Ensino também a fazer um ponto baixíssimo, que é um ponto que você consegue fazer muita coisa, inclusive finalização de trabalhos. Não tem aqueles seixos de malha que a gente vê por aí que está se usando muito, é feito também com esse ponto. Tem uma diferençazinha, mas como esse é um curso básico, nós vamos começar da base, nós vamos expandindo aos poucos, trazendo assuntos mais avançados. Hoje nós vamos aprender 3 pontos. Esses 3 pontos, eu posso dizer para vocês que dá para você fazer qualquer peça com eles. Na verdade, eu costumo dizer que a gente aprende um ponto e aprende a variação daquele ponto, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos recapitular as aulas anteriores? Antes da gente começar, essa daqui é uma agulha de silicone, se eu não me engano é uma agulha 3. E essa daqui é uma linha, gente, que eu encontrei assim em um lugar desses que vende tudo, atacarejo, atacadão, né? Eu não estava procurando uma linha específica, mas eu comprei ele para fazer aquele casaco, que tem uma aula aí que eu já postei ensinando a fazer o square do casaco. Então, se você quer fazer aqueles quadradinhos, assiste lá a aula do casaco. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é um pouquinho mais avançado, mas se você assistir toda essa aula de hoje e praticar em casa, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aquele quadradinho. Ele é um quadradinho com umas adaptações minhas, então eu fiz algumas coisinhas diferentes nele para dar uma graça, ficar bonito. Então assistam lá, a aula do casaco square, é a primeira aula. Eu vou deixar o linkado aqui embaixo para você assistir, não deixe de assistir. Eu peço mais uma vez que deixe o seu comentário, diga o que você achou, se você está conseguindo fazer, dá um joinha, compartilha em algum grupo de crocheteira que você faça parte, em algum grupo de amigas, convide outras pessoas para assistir esse vídeo. Isso é uma motivação muito grande para quem grava vídeo, porque eu chego do trabalho cansada, mas eu penso, por que não passar para frente aquilo que eu aprendi quando eu era criança? E que sempre foi uma renda para mim, sempre foi. De alguma forma, sempre me serviu. Até mesmo para fazer peças para mim, para os meus filhos. Eu montei um enxoval dos meus 2 filhos com crochê, com tricô. Então, vamos lá? Vou iniciar a peça. Lembra? Vou recapitulando de que a gente pode fazer assim, ó, para começar. Agora eu não vou fazer tão devagar, porque agora você já deve ter assistido bastante. A primeira aula já tá craque, né? A gente pode começar assim. Você pode desentortar ele fazendo assim, ó, tirando e colocando de novo. Ou, mais uma vez, não vou fazer tão devagar, porque eu tenho certeza que vocês assistiram bastante a primeira aula. Se não assistiu, volta lá e assista, por favor. Então, vamos iniciar o trabalho. Eu vou fazer aqui umas 10 correntes
que tá na segunda aula. Se você tem dúvida, volta na segunda aula para você aprender sobre as correntes. Vou tentar deixar... Não vou contar não, tá? Eu falei 10 correntes, mas eu não vou contar não. Vou fazer aqui um tamanho que eu considero que vai dar para aproveitar. Acredito que é aqui. Mais um pouquinho, mais 2. 1, 2. Hoje nós vamos aprender a fazer o ponto baixo, o ponto alto e o ponto altíssimo. Vamos começar pelo ponto baixo. Vocês vão ver que um é variação do outro. Para a gente começar um trabalho assim, reto, por exemplo, quando a gente vai fazer outros pontos, a gente tem que usar as correntes iniciais ou finais, depende da forma, do ângulo que você olha, também como um ponto. Se eu vou fazer um ponto baixo, ele tem uma altura menor. O ponto alto, ele tem uma altura média. E o ponto altíssimo, ele é para quando você quer que aquele trabalho cresça mais rápido. Eu digo que o que a gente usa bastante é o ponto alto. Em quase todo o trabalho a gente pode fazer com ponto alto, que fica muito bonito. O ponto baixíssimo, ele tem que ter a altura mais ou menos de 2 correntes. Então, nós deixamos 2 correntes sem fazer. A terceira corrente é a corrente desses 2 pontos baixos. Muita gente também chama de meio ponto. Então, vou chamar em alguns momentos de ponto baixo, em alguns momentos de meio ponto. Se eu não me engano, eu acho que a nomenclatura correta é meio ponto, tá, gente? Porque ele é a metade de um ponto alto. Então, vamos pelo correto. Vou chamar de meio ponto, tá bom? Então, vamos deixar 2 correntes livres, que ele representa um ponto. A primeira corrente aqui, depois desses 2 pontos desse ponto aqui que eu deixei, ela fica livre, porque ela é a corrente desses 2 pontos. Ela é a corrente deste ponto aqui, que é formado por 2 correntes. Então, na verdade, nós vamos caminhar até a 4ª corrente. Eu tô aqui com a agulha, eu dou uma laçada, 2 correntes que valem um ponto, uma corrente que é a corrente desse ponto aqui, vamos para a 4ª corrente. Eu vou pegar na argolinha de cima, só em uma, só na de cima. Posso pegar nas 2, dependendo do trabalho. Neste trabalho reto, eu vou pegar apenas a de cima, tá? Dei a laçada, eu encaixo na primeira argola. A agulha entrou. Nós temos que usar a agulha ao nosso favor. Ela é um gancho. Esse gancho eu uso para puxar a linha que tá lá. Eu uso esse gancho para trazer para fora e transformar isso em um ponto. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Temos 3 argolas aqui. Eu vou usar o meu gancho de novo da agulha. Vou pegar a linha e vou tirar tudo. Vou puxar todas as argolas. Prontinho. Aqui você tem um meio ponto. Vamos repetir? Já fiz essa argola, eu vou para a próxima. Eu venho aqui, eu dou uma laçada. Uma argola e uma laçada. Eu venho na minha próxima corrente pegando só a alcinha de cima, tá vendo? Pego só a alcinha de cima, introduzo a minha agulha ali dentro, uso o gancho para puxar a linha que tá lá atrás, ó, e trago ela para fora. E assim eu fico com 3, tá vendo? Com 3 argolas. Agora, eu venho, uso o meu gancho para pegar mais uma linha e puxar tudo. Tenho mais um meio ponto. Viram? Agora, eu vou usar mais uma vez. Tô com a minha argolinha aqui,
dou uma laçada, agora acelerando um pouquinho mais, né? Pra gente ir evoluindo. Coloco agora a minha agulha lá dentro da primeira argolinha, da argolinha de cima. Uso o ganchinho para puxar a linha que tá lá atrás, trouxe para fora. Pego mais uma linha e tiro tudo. Gente, podem pausar o vídeo, façam devagar. Hoje o foco tá péssimo. Façam devagar. Se tiverem dúvida, volta um pouquinho. Vamos fazendo devagar. Tenham calma com vocês mesmos, tá? Vocês vão conseguir. Eu tenho certeza disso. Então, façam com calma. Olha como o meio ponto fica bem bonito. Então, esse é o meio ponto. Eu acredito que aqui eu já fiz uma boa quantidade. Então, já dá pra gente continuar o trabalho, né? Eu vou desfazer isso daqui. Vou fazer mais uma velocidade mais rápida para não ficar dúvida nenhuma. Tá bom? Faço uma laçada. Entro na argolinha de cima. Puxo a linha, trago para fora. Quando tiver com 3 aqui, eu dou uma laçada e tiro todas as argolas. E vou ficar só com uma argola laçada. Entro na argolinha de cima apenas. Opa, de novo. Na outra aula foi a mesma coisa. Puxo a linha para fora. Quando eu ficar com 3 na agulha, eu dou uma laçada e tiro tudo. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Eu acho que a aula tá um pouquinho grande já. Eu não sei se eu continuo ou se eu paro aqui. Eu acredito que eu vou parar essa aula. Eu vou parar essa aula para nas próximas ir postando, senão vai ficar muito grande, né? Que eu falei bastante dessa daqui, né? Eu não sei, gente. Comenta aí embaixo se vocês preferem vídeos maiores ou vídeos assim de até 15 minutos. Ou se vocês gostam de vídeo grande, onde tem bastante detalhe, bastante explicação. Porque eu não tenho como saber, né? Eu preciso que vocês me digam o que vocês preferem. Tem gente que não tem muita paciência, né? Gente que não tem muita paciência. Mas pelo menos eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu chego no final perfeito, ó. Cheguei aqui no final, na minha última, né? Aqui é aquele nó que a gente deu, então não tem mais nada pra colocar aqui. Isso daqui é nó, tá vendo? Aí, se eu for virar o trabalho, eu viro. Se eu for fazer um trabalho reto, tá? Venho aqui. O que eu gosto... Eu vou mostrar duas formas... eu vou acabar aqui porque eu tenho que mostrar isso daqui, que é muito importante. Eu tenho duas formas, tá, gente? Eu posso virar o trabalho... Sempre com o trabalho virado, não faz a corrente aqui, porque fica feio, depois ela fica torcida. Eu posso virar o trabalho e fazer duas correntes. Dar uma laçada, pular essa primeira casinha aqui, que foi justamente a casinha onde serviu como base para essas duas correntes que servem como ponto. E aí, quando eu venho pulei a primeira, venho para a segunda... Lembre-se que aqui já não é mais correntinha, aqui é ponto em cima de ponto. Então, eu não pego só a primeira aqui. Aqui eu tenho que pegar a primeira e a segunda. Eu tenho que encaixar aqui dentro, ó. É um buraco, ó. Vou mostrar de cima. Ó, eu peguei a primeira e a segunda. Porque eu tenho que atravessar a minha agulha. Gente, que foco péssimo, tá? Meu celular é bem de pobre, tá? Ó, tem que atravessar. Tá vendo? Eu atravessei, eu venho aqui e dou continuidade. Vou mostrar o efeito do que acontece você fazendo em duas formas, tá?
que eu tô fazendo direto, porque eu tenho certeza que vocês já pausaram o vídeo, já retrocederam, já estão fazendo com calma e estão aqui fazendo junto comigo essa parte. Já tô com a agulha aqui, dou uma laçada, entro aqui nesse buraquinho onde eu vou levantar 2 argolas aqui embaixo, puxei pra fora. Quando tiver com 3 na agulha, eu tiro tudo. Estão vendo? E assim a gente continua. Vou até o final, que eu vou mostrar pra vocês a outra forma, para que vocês possam comparar e ver qual que é o jeito que vocês preferem, tá? Até porque ali no finalzinho vocês precisam ver bem certinho como que faz quando você chega em cima daquele ponto que é inicial, que são na verdade 2 correntes que formam ali, que representam um ponto. Quando eu chego aqui no final, eu já vi trabalho onde as pessoas pulam isso daqui, achando que isso daqui não faz parte. Isso daqui são as 3 correntes, são as 2 correntes que a gente fez, e tem uma terceira corrente aqui que serviu de base para essas 2 correntes que representam um ponto. Quando a gente chega aqui, nós vamos fazer um ponto aqui nessa corrente. Só que, gente, alerta, sinal vermelho, eu não faço isso daqui, ó. Eu não vou entrar dentro das correntes aqui, ó, e formar um buracão. Jamais. Trabalho bonito, nós somos lindas e maravilhosas, né? Trabalho lindo, ó. Eu venho aqui, não vou puxar só a primeira, porque eu não tô aqui na base mais. Agora eu tenho que fazer com que essa lateral, ela fique o mais reta possível, o trabalho não ir entortando. Então, se eu pegar só a primeira, ela vai ficar frouxo. Eu tenho que pegar a primeira e a segunda. Eu vou lá embaixo, ó, peguei 2, tirar e colocar de novo. Eu tenho que entrar nesse meiozinho aqui, ó, vou pegar a primeira, segunda, argola, tá, gente? Não é primeira e segunda corrente, não. É na primeira corrente, a corrente de cima, que é a cabeça, eu pego essas 2 alcinhas aqui, eu deixo elas pra cima, eu entro aqui no meio, de novo. Entro aqui no meio, entrei. Aí, esses pontinhos aqui, eles costumam ser um pouquinho mais apertados, mas dá certo no final. Se você quiser, também uma coisa que eu gosto de fazer é usar uma agulha menor para essas partes, tá? Só para fazer essa partezinha do cantinho. Olha como fica perfeito. E ele vai ficando fechadinho. Agora, imagina se eu pego e faço aqui dentro. Eu vou transformar em outra coisa, aí já não vai ser mais um ponto assim. Agora, virando o trabalho, eu vou mostrar uma outra forma de vocês fazerem esse início aqui, ó. Que eu posso fazer dessa forma, subir 2 correntes, que representam um ponto, pular a primeira corrente aqui de baixo, a base, e ir pro segundo. Eu vou fazer assim, virei o trabalho, bem bonito. Dou uma afrouxadinha, em vez de eu deixar ela aqui embaixo, bem apertada, eu dou uma leve afrouxadinha. Afrouxei um pouquinho, tá vendo? Ó a diferença, ó. Apertado, tá colado aqui embaixo. Agora é só afrouxar um pouquinho, afrouxei. Gente, isso aqui são truques que a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, tá? Ainda mais com gente chata como eu. Dei uma afrouxadinha, eu vou fazer uma corrente, sem apertar. E aí, eu vou fazer um ponto aqui no início. Essa é uma corrente larga que você fez, ela vai se misturar com esse ponto. Veja como fica bem... Vou fazer um segundo para você notar como fica bem fechadinho o trabalho. Olha como fica bem fechadinho. Olha a diferença desse daqui. Olha esse. Pessoalmente, eu tô vendo uma abertura aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver isso também. Perceberam? E aqui já não tem. Aqui tá tudo fechado, ó. Tá tudo fechado. Tá, e agora como é que eu faço quando eu chegar no final da carreira e voltar aqui?
Vou fazer mais de 2, que aí fica fácil da gente chegar ali. Isso daqui, gente, é mania de gente chata para deixar o trabalho bem bonito e bem perfeito. O artesanato, ele é uma arte. Nós temos que valorizar essa arte, né? Vou virar o trabalho. Só para mostrar para vocês como que... Eu faço sempre dessa segunda forma, tá? Mas eu mostrei as 2 formas porque a primeira forma é a mais usual. Se você preferir fazer também, é contigo. Eu gosto bastante de fazer desse segundo modo, porque eu gosto do trabalho muito perfeito. Cheguei nele, né? Eu vou pegar essa corrente que eu fiz? Jamais. Eu vou pegar aqui na cabeça, ó. Pegar aqui na cabeça do ponto. Vai ser como se eu estivesse fazendo os outros pontos, tá? Pegar aqui na cabeça do ponto. Fechou. Gente, se tiver dúvida, volta, assiste bem devagarzinho, assiste mais de uma vez, assiste na TV, joga pra TV, assiste bastante vezes para não ficar dúvida nenhuma. Por isso que eu, apesar do foco não me ajudar, eu procuro fazer o trabalho bem pertinho da câmera, dando bastante explicação. O vídeo talvez até fique meio longo, eu não sei. Eu preciso muito que vocês me digam se o vídeo tá ficando muito longo, se tá cansativo, tá bom? Então, ó, pronto. E é assim. Vocês vão fazendo e vai ficando bem bonitinho o trabalho. Aqui também é uma opção. Vocês também podem fazer dessa forma, deixando... Só que toda vez que vocês virarem, vai ficar um buraco. Cada extremidade vai ficar um buraco. Mas eu mostrei as 2 formas para vocês escolherem, tá bom? No próximo vídeo eu vou ensinar o ponto alto. Eu falei que eu ia ensinar os 3, mas eu percebi que não é possível. O vídeo fica longo demais. Então, eu volto no próximo vídeo para ensinar o ponto alto para vocês, tá bom? Por favor, comentem, se inscrevam, compartilhem, digam que se vocês estão conseguindo fazer, assistam milhões de vezes até vocês ficarem craques e o trabalho ficar perfeito, tá bom? Um beijo e até a próxima.